Bom dia, amigos e amigas do canal Amanda Rutfles. Hoje estou aqui no Arquivo Histórico do Museu Imperial. A professora Fátima Argon gentilmente me recebeu. Nós vamos falar um pouco sobre a princesa Dona Isabel, sua relação com Vitor Meirelles e sobre um projeto da professora Fátima sobre fotografia na cidade de Petrópolis. Professora Fátima, bom dia, muito obrigada por ter me recebido e por fazer parte aqui dessa programação nova que eu estou no canal, que é o curso de História de Petrópolis. História de Petrópolis e da Família Imperial do Brasil, gente. É só se inscrever, é um curso gratuito, tá? Então, professora, bom dia, muito obrigada por ter me recebido. Então, vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho para os ouvintes essa relação. Como se deu esse projeto da fotografia na cidade de Petrópolis? Então, o projeto está muito relacionado a esse desenvolvimento da fotografia na nossa cidade de Petrópolis, é claro, com Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II, quando arrenda a nossa fazenda, a fazenda do Corvo Seco, que vai dar origem à cidade de Petrópolis, no ano de 1840, ele vai comprar um aparelho de daguerreotipia, que é o primeiro processo de fotografia. E a partir dali ele se interessa por fotografia, vai ser um grande colecionador, temos um acervo expressivo, né? Que ele doa, inclusive, ainda em vida, à Biblioteca Nacional, que é a coleção Dona Teresa Cristina Maria. E quando ele vem para Petrópolis, junto, né, vem todos os grandes nomes, os políticos, as pessoas, né, que acompanhavam a família imperial quando ele vinha para a cidade de Petrópolis. Então, quando ele começa a construir o seu palácio, já em 1845, ele também já está interessado na fotografia. Então, as duas grandes paixões dele, quer dizer, acho que a gente poderia falar de mais uma, que são os livros, mas nós vamos ter a cidade de Petrópolis, que foi um projeto muito, né, caro a Dom Pedro II, e a fotografia. Então, o primeiro registro fotográfico da cidade que se tem conhecimento é de 1851, que Dom Pedro II contrata o Bibelot para fazer vistas da cidade de Petrópolis. Infelizmente, essas imagens não são conhecidas, mas Dom Pedro II tem no seu arquivo pessoal um documento com a descrição assim detalhada de quais eram essas imagens. A imagem do palácio, do ponto X da cidade, então ele descreve minuciosamente. E eu localizei vários documentos, inclusive, sobre o pagamento dos serviços ao Bibelot por essas vistas. Foram 9 vistas no total, em 1851. É um momento também, essa década de 1850, que Petrópolis começa também a ter um crescimento muito grande, vai acabar sendo transferido, né, de freguesia para a categoria de cidade, elevada à categoria de cidade, começa a ter já um movimento muito em função das visitas, das estadias de Dom Pedro II na cidade. Então, as pessoas que vinham para cá já eram pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, né? Porque fotografia era um processo Muito caro, muito caro. E Dom Pedro II se dedicava pessoalmente ao estudo da fotografia. Então, na década de 60, definitivamente, a fotografia vai entrar na história de Petrópolis. Por quê? Se você pegar todos os grandes nomes dos grandes fotógrafos do período oitocentista, eles vinham a Petrópolis e nós temos um acervo expressivo da cidade em função disso. Por quê? Primeiro, como eu já disse, vinham atrás do imperador, né? Toda a corte. A cidade é uma cidade bonita, então a paisagem natural era uma atração para se fazer fotografia de paisagens. E depois se formou uma clientela muito expressiva, porque como os grandes, né, se reuniam, a boa sociedade aqui na cidade, os fotógrafos tinham um bom mercado de trabalho. Com certeza. Né? Então isso circulava, o dinheiro circulava aqui. E então as grandes famílias, por exemplo, quando iam para a Europa, a primeira coisa que eles faziam era ir para um estúdio fotográfico para tirar fotografias da família, porque era o meio que se tinha para se conhecer as pessoas, as suas famílias na Europa. Então eles levavam isso. Até então a gente só tinha pintura, né? Os retratos feitos por grandes artistas como Vitor Meirelles e outros. Então, nesse sentido, Petrópolis cria no mercado interno um bom mercado, um bom movimento fotográfico, né? Nesse sentido. Então, várias pessoas, vários deles. Um deles foi o Klumb.
O Clumbe era um grande fotógrafo e ele foi o primeiro fotógrafo a se estabelecer aqui na cidade de Petrópolis. E mais tarde ele vai ser o quê? Professor de fotografia da Imperatriz Teresa Cristina e das duas princesas, Isabel e Leopoldina. Então você vê como é interessante isso, porque o Clube se estabelece aqui na cidade, faz uma grande exposição em 1874, ele faz uma grande exposição onde é hoje o Palácio de Cristal, que ainda não havia. Então ali era o passeio público. Se faz uma grande exposição das fotografias dele. Nós temos aqui no acervo do Museu Imperial o álbum com diversas fotografias. Nesta fotografia, neste álbum, temos as fotografias noturnas, que todo mundo, assim, foi uma grande invenção, fez um sucesso, mas na verdade não passava de uma invenção técnica. Ele colocava lá a lua e tudo, escurecia na hora de revelar a fotografia. Era uma montagem. Era uma espécie de montagem na época, né? Por quê? Porque ainda não havia possibilidade de se tirar fotografias noturnas, uma vez que ainda não havia flash. Então, você pode notar que em todos os ateliês, os estúdios fotográficos, eles tinham que trabalhar com a luz, né? Com a iluminação. Então, como que era isso? Eles usavam muitas clarabóias no teto para que o estúdio pudesse ter luz natural, porque senão era difícil se fazer a fotografia. Na escuridão, né? Como é que você vai produzir? Como também há várias coisas da fotografia, que tirar fotografias de criança era muito difícil, porque o tempo de exposição era muito grande ainda, e as crianças não param, se mexem o tempo todo. Então, por isso que eles usavam o recurso de colocar numa cadeira, como se fosse assim, um ferro aqui, que amparava a cabeça. Inclusive, há vários desses modelos já publicados para a gente ver, em função da criança não se mexer. Então, por isso, muitos dos artistas, dos fotógrafos, eles colocavam na sua propaganda, dizendo assim, especialista em retratos de criança. Né? Isso já atraiu o público. Uma técnica. Toda uma técnica. Bem, então, na década de 60, nós vamos ter grandes fotógrafos aqui na cidade, e a partir dali, todos esses nomes. E Petrópolis foi se desenvolvendo também nessa área da fotografia. E já quando Dom Pedro II, enfim, tem o exílio de Dom Pedro II, que a família vai embora, a cidade continua mantendo esse mesmo movimento. Entram nomes importantes nessa história. Inclusive, nós vamos ter a primeira fábrica de produzir máquinas fotográficas na cidade de Petrópolis, com Kurt Klemperer, um alemão, já no período da Segunda Guerra Mundial, e a primeira fábrica da América do Sul foi feita aqui em Petrópolis. Olha, gente, isso é um fato totalmente que, por mais que né, a gente trabalhe com história, isso não é divulgado, e para a gente ter essa informação, ainda bem que temos aqui a professora Fátima, porque é uma coisa difícil, né, de você saber. A gente não aprende isso nem na faculdade. Porque então, na verdade, esse meu trabalho surgiu com uma bolsa de arte da Fundação Vita que eu ganhei em 2001, 2002. Comecei a desenvolver esse trabalho. Esse trabalho teve por objetivo mapear toda a produção fotográfica da cidade de Petrópolis e os seus artistas. E não só os artistas, os profissionais, mas também os amadores. Tivemos amadores importantes na cidade, porque no século XIX, para você, como eles usavam a expressão, tirar fotografias, você tinha que ter um domínio grande da química, porque o processo era todo feito de imediato. Você tirava a fotografia, todo o processo era feito de imediato, né? Então, eles precisavam ter um conhecimento grande disso. Há um pequeno documento que eu localizei durante o desenvolvimento desse trabalho, que era um bilhetinho da princesa Isabel para o seu pai, Dom Pedro II, dizendo assim: por favor, me mande tais reagentes químicos, porque eu quero tirar fotografias, mas não se ria de mim, porque eu vou tentar, porque era uma coisa bastante difícil, e ela já estudava com Clumbe. Infelizmente, as fotografias tiradas pela princesa Isabel, e há vários relatos sobre isso, infelizmente não se conhece nenhuma. Nossa, que pena.
É uma pena. E de Dom Pedro II se conhece o autorretrato dele, que é do acervo da família imperial. E a única fotografia também que se conhece de autoria de Dom Pedro II. Mas há várias indicações documentais que eles tenham realmente feito, né, o exercício de fotografar. Então, a Petrópolis vai aparecer nos grandes livros, na literatura mesmo, sobre fotografia, porque era uma cidade muito, muito bonita e que as pessoas queriam ver, tirar fotografias e tal. Então, nos grandes trabalhos desses artistas, Petrópolis vai aparecer, não é? Então, vamos ter nomes importantes também, como Otto Hess, que é um nome conhecido na cidade, por ter sido o fotógrafo que tirou a última fotografia da família imperial, que na varanda que a da Princesa Isabel. das pessoas, né, conhece, até mesmo essa foto que está aqui nos Jardins, professora. Isso. Aquela foto que está nos Jardins foi tirada na porta lá do Palácio Isabel. Isso. Essa fotografia é de maio de 1888. Essa fotografia foi feita pelo Otto Hess. Otto Hess era filho do Peter Hess. Isso é interessante, porque o Peter Hess vai atuar como fotógrafo na década de 1860. E o filho, logo quando o pai falece, em 1880, ele não assume o ateliê do pai, porque o pai tinha uma relação com Dom Pedro II e eles saíam juntos pela cidade para captar, vou usar o termo da época, as vistas do alto. Na verdade, eram para fazer panoramas da cidade. Se conhece 2 álbuns de autoria do Peter Hess, que estão na Biblioteca Nacional, na coleção da Ana Teresa Cristina Maria. Isso lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio, que é a coleção que foi doada por Dom Pedro II. Então, são fotografias da década de 60, uma das mais antigas da cidade de Petrópolis. Então, a gente vai ter, por exemplo, neste álbum, fotografias do cemitério antigo e do cemitério novo. Então, são fotografias fundamentais para a história, né, para a imagem, para o registro visual da cidade de Petrópolis. Com certeza. Não é? Então, ele vai atuar nesse período. Agora é curioso. O Peter Hess era filho do colono, que trabalhou na construção do Palácio de Petrópolis. E eles vieram para cá, nessa leva de 1845, dos colonos, a primeira leva, e o Peter tinha 4 anos apenas. Então, ele vem para cá, para a cidade, e depois, já numa fase mais adulta, o Peter ele trabalha no comércio. Ele é dono de comércio, ele tem todas as atividades ligadas ao comércio. E ele começa a estudar fotografia, provavelmente é um autodidata, como aconteceu com vários, e ele então começa a entrar diretamente nesse mundo da fotografia. Ele falece em 1880. E esse ateliê, então, é arrendado. E foi arrendado por vários e tudo. Quando chega no início dos anos 900, quer dizer, exatamente 1919, os filhos que já tinham assumido o ateliê, né, em 1880, na década de 80, começam a produzir muitas imagens da cidade de Petrópolis. Então, o Otto e o Numa, os irmãos, eles vão produzir fotografias da década de 1880 até 1920, quando então eles resolvem novamente arrendar e passar o negócio. E aí é curioso, vem o Sampaio, era um português que vivia no Rio e que tinha trabalhado com Marc Ferrez, o grande Marc Ferrez da fotografia, no Rio de Janeiro. E quando ele vê o anúncio, ele fala, vou arrendar. E ele vem para Petrópolis para arrendar o ateliê. Chegando aqui, ele se apaixona por uma das Hess e eles se casam. E isso cria, assim, um problema, porque ele era casado com uma judia, se divorciou na época,